Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, a todos aqueles que estão nesta manhã, neste domingo, conectado conosco pelas principais páginas oficiais da Assembleia de Deus, AD Barcarena. Amados, nós estamos neste trabalho, neste projeto, sob a direção do nosso reverendo pastor presidente Orivaldo Moraes Ribeiro e também sob a liderança do presbítero Daniel Maia, líder do Departamento Geral de Ensino da Assembleia de Deus de Barcarena. Eu me chamo Jonas Pinheiro, obreiro auxiliar, professor da Escola Dominical do Templo Central, da classe de jovens, e também faço parte da coordenação do Departamento Geral de Ensino da Assembleia de Deus de Barcarena. Neste domingo, nós estaremos dando continuidade da lição da Revista de Jovens, lição de número 6, que traz como seguinte título: O Encontro com Deus, o Encontro de Josué com Deus. A lição desse trimestre tem um tema geral que nos traz, que diz a respeito, que está aparecendo aí no canto do vídeo: tempo de conquista, fé e obediência no livro de Josué. O texto do dia diz assim: Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Josué capítulo 5, versículo 15. Síntese dessa lição de hoje: ninguém que tem um encontro com Deus permanece da mesma maneira. Amém? Ao longo dessa lição, nós vamos fazer aqui uma recapitulação neste livro que nós estamos estudando nesse trimestre, que é o livro de Josué. Esta lição, ela traz um momento especial para Josué. É um momento que Josué ele tem um encontro com Deus, é um momento que Deus marca um encontro com Josué. Josué ele sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, ele tem ali uma forte experiência com Moisés, porque Josué era um servidor de Moisés, era um discípulo de Moisés. E aí chega o momento que Moisés morre e, através da orientação divina, Josué assume a liderança de Israel. Josué então conduz ao povo a atravessar o Rio Jordão, onde Deus opera um grande milagre. E na lição passada nós estudamos sobre a confirmação do concerto do Senhor para com o povo de Israel. É aquele momento em que Deus instaura uma aliança, Deus na verdade renova a aliança com Israel, e Deus instrui a Josué para que ele prepare o povo, celebre a Páscoa, e também para que ele execute a circuncisão dos homens do sexo masculino, para que assim o Senhor possa restaurar ali a sua aliança. E também o Senhor ele remove todo o opróbrio do Egito, todas aquelas coisas ruins que aconteceram no Egito. Deus, no deserto, Deus remove ali através daquela aliança. Então nós chegamos no momento em que Josué agora ele sai ali do acampamento e vai até os pés de Jericó. É um momento que Josué ele sai para refletir, sai para pensar, vai até o local onde será a primeira batalha. E na lição de hoje nós vamos estudar este momento. E este momento, e Josué não sabia, é um momento especial na vida dele. É um momento em que Deus aparece, que Deus tem um encontro com Josué. E esse momento foi tão especial que José saiu ali de uma forma diferente. A percepção de Josué, ele saiu ali com a sua fé mais fortalecido no Senhor. Josué é um homem de obediência, um homem de confiança.
quando ele teve um encontro com Deus, essa obediência, essa fé, ela foi mais fortalecida, porque Josué saiu dali diferente. Então a lição de hoje vai tratar desse momento. Também nós lembramos que Moisés também teve um encontro com Deus. E aí nós vamos fazer a comparação desses dois momentos que são distintos, em épocas diferentes, porém tem algumas coisas que são similares. Moisés e Josué, eles estavam no início de uma tarefa muito difícil. Tanto Moisés, que seria ali o libertador do povo de Israel, tinha essa missão. Josué agora tem uma missão que é a derrubada de Jericó. Ele está diante da sua primeira batalha, do seu primeiro desafio. E isso é um ponto similar. Um outro ponto similar que nós temos aí é que Deus lhe revelou a sua identidade. Nós vamos observar que Moisés, ali na sarça ardente, Deus dialoga com ele, conversa com Moisés e ele se revela ali. E nós vamos observar aqui nesta lição deste domingo, Josué, que Deus também se revela a Josué. Deus diz quem é ele, tá? Nós vamos ver isso aqui nessa lição. Um outro ponto em comum que nós temos também é que eles foram advertidos a ficar com os pés descalços. É um ponto em comum. Observa bem que essa questão dos pés descalços não está dizendo aqui que o local onde eles estavam era um local santo, mas a presença de Deus fez com que aquele local se tornasse santo. A presença de Deus, ela torna qualquer local santo, qualquer local purificado. Nós podemos observar que Deus falou com Moisés ali na sarça, e com Josué Deus vai falar com ele ali próximo das muralhas de Jericó. Aquela terra ali era uma terra amaldiçoada, mas Deus fala com Josué, e naquele momento que a presença de Deus está ali naquele local, aquela terra que era amaldiçoada agora passa a ser um local ali santo, porque ali está constatada a presença de Deus. Amém? A nossa lição, ela está dividida em 3 tópicos. Nós vamos abordar cada um desses tópicos dessa lição, e cada tópico desse nós temos 3 subtópicos. Amém? O primeiro tópico dessa lição, ele vai falar sobre a antessala da batalha. A antessala, o momento de preparação de uma batalha. E nós temos aí como subtópico, Josué, ele busca a vontade de Deus. Diante da responsabilidade histórica de fazer uma das maiores de todas as guerras, Josué se retirou sozinho, certamente para refletir, orar e estabelecer estratégia. Josué, ele sabia que da sua condição como líder, como comandante, como orientador, ele, sabendo disso, ele, no momento de um grande desafio que ele ia ter pela frente, Josué então ele sai ali do acampamento e ele vai até aos pés de Jericó. Ele vai visualizar, ele vai observar aquele local, e também ele vai ali refletir um pouco e até mesmo orar ao Senhor, porque Josué, ele foi um servidor de Moisés, ele aprendeu a orar, ele aprendeu com Moisés que diante das situações Moisés orava, Moisés obtinha a resposta do Senhor através da oração, Moisés falava com o Senhor. Então Josué, aprendendo isso de Moisés, ele também, diante de uma situação, diante de um problema, ele vai ali próximo a um monte, ele vai um pouco refletir a forma como ele ia lidar com aquela situação. Josué, ele sabia que Deus iria garantir a vitória. Só que Josué, ele pensava na questão da responsabilidade que ele tinha, porque ele tinha um cargo ali, um oficial, um cargo de liderança em que toda a nação ali respeitava ele, porém ele também sentia o peso da responsabilidade que ele tinha. Então ele não delegou essa função, ele poderia ter mandado alguém aí no local dele fazer
essa observação, mas não, ele preferiu ir, ele preferiu observar, porque dali ele ia visualizar de que forma, de que maneira ele ia atacar aquela cidade. Observa bem que Josué ele tem uma atitude, Josué ele tem impulso, ele sabendo que Deus iria garantir a vitória. Josué não ficou sentado, não ficou esperando, Josué foi ao local de batalha, porque Deus havia falado por Josué: olha Josué, aonde tu colocares a planta dos teus pés, eu te darei aquele local como posse. Então Josué faz isso, confirmando aquilo que Deus havia conversado, falado com Josué um pouco antes. E aí no subtópico 2, ele vai falar exatamente o que a gente acabou de comentar. Josué ele faz uma visita ao lugar da batalha. Conhecer o campo de guerra é uma necessidade para quem está no comando. Por isso Josué saiu do acampamento em Gilgal e deslocou-se até o pé de Jericó. Ele deveria andar por toda aquela terra, pois aonde ele colocasse os seus pés, o Senhor lhe entregaria o lugar. Vemos com isso que uma batalha exige ações coordenadas. Jericó, segundo alguns estudos arqueológicos, Jericó, durante aquele período ali em que Josué atravessou o Jordão e levou o povo à conquista da terra prometida, Jericó já existia ali há 800 anos, segundo os estudos arqueológicos. Então Jericó era uma cidade altamente fortificada. Aquelas muralhas eram muito fortes, né? Eram barreiras ali intransponíveis, barreiras que na ótica humana ninguém conseguiu até aquele momento, antes da tomada de Jericó, antes do povo de Israel tomar Jericó, ninguém tinha conseguido derrubar aquela cidade, até porque aquela cidade era uma das maiores cidades daquela região, era uma cidade que estava localizada numa região estratégica. Então Jericó já estava ali há 8 séculos, né? Há 800 anos ali já estava fortificada. E Josué então ele vai no local de batalha e ao visitar o campo de guerra ele traça a estratégia. Ele sabe que Deus está com ele, mas ele precisava visualizar as estratégias. Então ele olhando ali aquela muralha, ele está diante de um problema. O que nós podemos aplicar isso em nossas vidas, jovem, aluno, irmãos, todos vocês que estão nos acompanhando, que diante de um problema nós não devemos olhar para o problema, mas nós devemos olhar quais as estratégias que nós temos, quais as ferramentas disponíveis que Deus nos deu para nós resolvermos aquele problema. Nós sabemos que Deus está conosco, que Deus peleja conosco, que age por nós. Nós temos que escolher quais são as estratégias. E Josué ele visualizava ali aquela muralha, ele buscava os pontos frágeis, as partes vulneráveis, e ele ficava ali imaginando de que forma ele iria atacar aquela cidade, de que forma seria feito o ataque. Claro que esperando as ordens divinas do Senhor, porém Deus falou que daria a Josué a vitória, mas o Senhor não daria a Josué a estratégia. Josué tinha que desenvolver uma estratégia, e Josué, como era um homem corajoso, um homem forte, um homem que assumiu a sua responsabilidade, ele saiu para fazer esse reconhecimento do local de batalha. No tópico 3, nós temos o seguinte argumento: Josué ele busca uma visão estratégica. Josué estava convicto que deveria dar o seu melhor, esforça-se como se tudo dependesse dele, mas ele confiava no sucesso da sua empreitada, dependia exclusivamente de Deus. Levantou os seus olhos e olhou, em busca de uma visão estratégica correta. O texto hebraico da passagem aqui utiliza o verbo nasa, que pode ser traduzido como levantar e erguer. Josué buscou erguer todo, não apenas a particularidade da muralha. Neste instante, porém, o líder ergueu os olhos para o horizonte, visualizando as dificuldades, mas igualmente a conquista que estava por vir.
Amém? Então Josué, ele está naquele momento ali em que ele passa a ter uma visão mostrada daquela cidade ali. Josué, então, ele vai ao encontro dessa visão. E aí no tópico 2 nós temos aqui que Deus se revela a Josué. O Senhor, ele se revela a Josué como o Senhor dos exércitos. Amém? Então Josué, ele, naquele momento que ele está ali na cidade, ele tem um encontro com um guerreiro. Esse guerreiro, ele traz uma espada desembainhada. E Josué, no momento em que ele tem aquele encontro, ele tem até uma certa dúvida, porque ele não sabe quem é. Ele até diz para esse guerreiro, ele se aproxima e fala assim: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E aí aquele guerreiro se identifica como um anjo do exército de Deus. Então Deus se identifica a Josué como um guerreiro. E naquele momento ali, Josué, quando ele ouve a voz daquele anjo que ele identificou, a Bíblia diz que Josué, ele se postou ali ao chão e o adorou ali, porque ele reconhecia que ali estava a presença de Deus. Ali naquele momento ele reconheceu que aquilo ali era o Senhor, que aquilo ali era o Senhor dando resposta para aquele grande momento, para aquele grande desafio que ele ia tomar. Nós, às vezes, precisamos disso, de que a gente tenha essa proximidade com o Senhor. Buscamos sair num certo momento. Ali Josué estava sozinho naquela muralha, mas nós, trazendo essa aplicação para a nossa vida, muitas vezes nós entramos no nosso quarto, é um local onde nós estamos sozinhos, e nós vamos buscar a presença de Deus, nós vamos buscar falar com o Senhor, e o Senhor ali, com seu Espírito Santo, ele nos traz a resposta, ele fala no nosso coração, ele branda no nosso coração, a gente sente a presença do Senhor, e é Deus falando conosco ali naquele momento. Aí ali, o tópico 2 diz assim: perto de Deus, Josué, ao ver o príncipe do exército com a espada nas mãos, da mesma forma como Moisés agiram a ver a sarça ardente, aproximou daquele singularmente maravilhoso, daquele ser. Esse desejo latente de conhecer e andar com Deus sempre esteve presente na vida daqueles que notabilizaram como heróis da fé. O tópico 3 diz assim: um novo tempo marcado pela espada. Nós vamos observar agora que aquela presença ali do anjo guerreiro diante de Josué, marcava ali um novo período para o povo de Israel. A espada, agora o período seria marcado pela espada. A espada, ela simboliza juízo, porque Deus naquele momento estaria ali agora exercendo juízo sobre os cananitas, porque, digamos assim, que Deus, na taça da iniquidade, aqueles cananitas fizeram tantas coisas ruins que aborreceram, que era abominável aos olhos do Senhor, que chegou no limite que Deus desencadeou agora o seu juízo. E esse momento aconteceu exatamente no momento em que Israel agora vai exercer o juízo sobre aquele povo. Então é o momento da espada. E Moisés, Deus deu a Moisés, ou através de Moisés, um cajado, e a ideia do cajado era apenas para guiar o povo, para conduzir, orientar o povo. Então os milagres, os prodígios, as maravilhas que aconteceram ali no Egito e também no deserto, era através de Moisés, através do cajado ali que Deus havia instruído a Moisés, tinha dado a Moisés. Já com Josué, Deus já traz a espada, dizendo a Josué: agora Josué, tu irás agora levar esse povo a conquistar a terra prometida. Agora essa conquista vai ser através de esforço, vai ser através de luta. Eu vou instaurar esta terra e eu vou entregar como eu havia prometido para os seus patriarcas, para os seus pais, Abraão, que eu lhe daria uma terra que manasse leite e mel. No último tópico dessa lição maravilhosa do livro de Josué,
vai falar sobre Deus fala com Josué, que é o momento que o Senhor fala com Josué ali. Então nós vamos observar que Josué ele não teve um certo discernimento espiritual. No momento que ele viu o anjo ali, ele não reconheceu que aquele anjo era a presença do Deus vivo. Josué conviveu com Moisés, conviveu ali, viu os milagres, teve experiência com Moisés, porém ele ainda não tinha tido essa experiência de estar frente a frente com Deus, ou de estar com a representação, com a manifestação de Deus ali. Então Josué, no momento em que ele viu aquele soldado ali, aquele guerreiro, ele não reconheceu, então faltou um discernimento. Esse discernimento é o que a gente pede para a nossa vida. Muitas das vezes nós precisamos ter discernimento para nós podermos diferenciar aquilo que é divino e aquilo que é do mal, aquilo que é de Deus e aquilo que não procede do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E Josué, tópico 2, versículo 3, ele é um adorador. Então quando ele viu Deus ali, ele adorou. Josué era um homem reverente, era um homem humilde. Ele poderia dizer para aquele líder de guerra que ele era o Josué, que ele era um comandante daquela nação ali. Mas quando ele, na fala daquele guerreiro, Josué percebendo que era Deus, ele se prostrou ali ao chão, ele adorou o Senhor. Por quê? Porque a adoração, ela gera em nós um gesto de gratidão, de reconhecimento de quem é Deus e do que Ele pode fazer e agir ao nosso favor. E aí no finalzinho desse diálogo, amados irmãos, aquele guerreiro fala assim para Josué: tira a sandália dos teus pés, Josué, descalça os sapatos dos teus pés. Isso indicava que naquele momento que Josué estava com Deus, era um momento de reverência, era um momento em que Josué estava falando com o Altíssimo. Então, aqui nessa lição, ela nos traz o sentido da reverência com o Senhor. Josué tirou ali o seu calçado e ali, com isso, ele reverenciou ao nosso Senhor. Deus, ele pede reverência. Nós temos reverência, né? Hoje nós estamos vivendo num mundo de muitas coisas irreverentes. Vocês, jovens, a gente está vivendo num mundo onde as coisas são irreverentes, às vezes a gente não lembra mais das doutrinas dos apóstolos, não lembra daquela liturgia que nós temos ali, até pensa que a liturgia já é algo ultrapassado, que agora a gente tem que inovar, que a gente tem que implementar coisas novas, mas não. Deus ainda é um Deus de reverência, um Deus que a gente tem que ter total reverência com o nosso Senhor. E no final desta lição, ele diz assim: todo líder precisa antes de começar qualquer empreendimento de fé e ter um encontro marcante com Deus. Moisés e Josué desfrutaram dessa experiência ao final de suas histórias. Ficou evidente como vale a pena investir tempo na presença do Senhor. Nesse momento de revelação, eles absorveram a visão correta de suas responsabilidades e deveriam se esforçar para serem coadjuvantes e Deus o protagonista da conquista e da vitória do povo. Amados irmãos, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu queria aqui também, neste momento, parabenizar a todas as mães que estão aí nos acompanhando, nos assistindo. Que Deus abençoe grandiosamente a vida de cada um de vocês. Amado, curtam nossos vídeos, compartilhem seus perfis, ajudem neste trabalho, nesta obra de levar a palavra de Deus aos quatro cantos deste mundo. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Um bom dia e um bom domingo a todos. Amém.